Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Assinantes do canal 14 da NET, estamos aqui para mais uma edição, a edição de número 102 do nosso programa Alto Astral no 14. Programa que veio para um canal comunitário para falar de coisas que a nossa comunidade quer ouvir. E nós temos um tema que já há algum tempo os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo rádio, já nos pediu. E hoje a gente trouxe um profissional aqui para falar de hérnia de disco. Verano, é você que tem hérnia de disco? Não. Hérnia de disco tem falha de memória, porque o senhor está com falha de memória. Aqui é só o programa 112, tá? Não 102. Ah, 112. É porque é tanto programa que o José Val... Muito obrigado, Guilherme. É programa de... Mas de hérnia de disco você não tem problema nenhum, não, Verano? Não, nunca tive problema. E vai ser até questionamento meu depois, porque a gente tem uma estatura um pouquinho acima da média, se né, a estatura elevada pode levar a algum problema na coluna. Mas não sinto dor nenhuma, graças a Deus, ainda bem. Tá certo? Verano, e para bater esse papo conosco aqui, a clarear muita coisa em relação a esses problemas da coluna, da hérnia de disco, a gente convidou aqui o Dr. Jean Felipe. Dr. Jean Felipe não é aqui da nossa cidade não, viu, Guilherme Verano? Mas o momento agora é de dar boas-vindas ao Dr. Jean. Obrigado, Joseval, pelo convite. É um prazer imenso poder falar para vocês a respeito de um tema que a gente muito trabalha, que é muito comum, gera muita dúvida e polêmica na sociedade. Fico à disposição. Eu tenho, acompanhando os dados que o senhor me mandou aqui, e o senhor formou lá no sul do país, não é isso? Universidade Estadual de Londrina. Exato. O senhor é paranaense? Sou paranaense, natural de Arapongas, norte do Paraná. Minha formação acadêmica é na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, e depois eu fiz especialização na Unesp, Botucatu, Universidade Estadual Paulista. E agora virei goianiense um pouquinho, estou na área. Aí fica aquela pergunta, como que veio parar em Goiás? Que caminho sucede a Goiás? Eu estou fazendo parte de uma equipe chamada Neurocol, né? Então os profissionais dessa equipe são formados, grande parte deles, na Universidade Estadual Paulista. Então foi através desse vínculo de ex-residentes que é mantido, que surgiu o convite de poder vir trabalhar, integrar a equipe deles e contribuir um pouquinho com o trabalho na região. Ele não vai voltar nunca mais. Espero que dê certo, Verano, mas para quem não sabe, a equipe da qual o Dr. Jean Felipe faz parte, a Neurocol, é uma equipe composta aqui por dois anapolinos, Dr. Alessandro e Dr. Cristiano. Já investiguei tudo. Não é isso? Claro. Então, pessoas aqui da nossa cidade que atuam aqui tanto na rede privada, atuam também fazendo cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, e a equipe cresceu no início desse ano com a vinda do Dr. Jean. Antes da gente entrar no tema específico, o tempo do senhor de formatura, pelas especializações que o senhor já fez, pelas pesquisas, pelas conversas, o senhor entende que aqui em Anápolis, na nossa cidade, nós resolvemos bem esses problemas de neurocirurgia, tanto nas questões de coluna quanto nas questões de cabeça? Acho que sim, Joseval. É lógico que existe toda uma estrutura, ou seja, do SUS ou dos convênios, existe uma burocracia toda, mas eu acho que em termos de apoio médico, de instituições em que a gente presta serviço, de equipamentos, de instrumental cirúrgico, de exames diagnósticos, eu acho que é tudo perfeito. Acho que a gente está alinhado com as grandes cidades, os grandes centros, e a gente consegue fazer tratamento de doenças graves, desafiadoras e trazer qualidade de vida aos pacientes quando não for possível a cura. Acho que a gente está inserido numa cidade que é muito próspera e acho que é muito bom para a população. Acho que a gente consegue resolver, se não todos, grande parte dos problemas neurocirúrgicos. Mas se você me permite aqui, você citou eu, o Alessandro e o Cristiano, né? A gente viu crianças ainda lá no Clube das Acácias, levadas pelo seu pai, o Léo Bino, né? Criancinhas pequenininhos e chegaram a essa condição, né? São meninos bons, meninos dedicados. Isso aí serve de exemplo para a geração, para quem está acompanhando, está achando a vida muito difícil, muito complicada, que estudar não leva a lugar nenhum.
Cristiano e o Alessandro levam esse exemplo pra gente. E desde bem novinhos, né? Sempre nota 10 o tempo todo no colégio. Não sei se Perfeito. o doutor Jean Felipe era o mesmo caso. Também Concordo. vai chegar nesse estágio, né? Sim, acho que são dois grandes exemplos de anapolinos, são pessoas excelentes como seres humanos e neurocirurgiões brilhantes. Acho que aprendo muito com eles todos os dias, é um prazer poder participar do grupo deles. Então, Jean, a gente que está nesse meio médico aí, vivendo nesse ambiente de hospital, área de saúde, a gente vê que a especialização em neurocirurgia, ela, como a maioria, ela é dolorosa, ela é dura, não é fácil, tanto é que nós não temos tanta gente especializando em neurocirurgia. Por que o senhor fez essa opção? Olha, Josival, já me perguntaram isso várias vezes e várias vezes eu me pergunto por que eu fiz. A opção por ser médico, ela surgiu desde criança, desde novo, sem nenhum motivo específico, eu já dizia. O senhor mesmo tem sem médicos entender, na família? Não tem. Aliás, eu tenho uma tia e um tio um pouco distantes, mas dentro da minha família, dentro da minha casa, ninguém é médico. Então, aquela tradição familiar, se for o caso, vai começar com você, então. Exatamente. Então, mas isso surgiu cedo já, essa intenção de ser médico. Graças a Deus, através do estudo e muito esforço, foi possível concluir a formação acadêmica em medicina e a opção pela neurocirurgia surgiu durante a faculdade. A anatomia neurológica, a semiologia, que é a investigação das doenças neurológicas, sempre me chamou muita atenção. E eu acho que eu nunca tive o perfil de ser clínico. Eu acho que eu tenho bastante energia, pique, gosto de estar ativo o tempo todo, gosto de operar. Então essa opção foi uma somatória de gostos, na verdade, pela neurologia, pela anatomia, pela clínica, juntar a parte cirúrgica, que na minha opinião é magnífica. O senhor acabou de nos dizer que o senhor não tem muita opção pela questão clínica, mas o neurocirurgião, para o paciente chegar ali dentro do centro cirúrgico, todo aquele arsenal ali, ele tem que passar por um consultório, não é? E no caso aí de vocês, no consultório de vocês, que indicam as cirurgias através dos exames diagnósticos todos aí que tem que ser feitos. A pergunta é, o que mais tem chegado no consultório de um neurocirurgião aí no dia a dia? É certo. A clínica não é pouco importante, ela é muito importante, mas é muito bom quando a gente pode aplicar a técnica cirúrgica também. Agora, em relação aos problemas neurocirúrgicos, a dor lombar é disparado a grande causa de procura nos consultórios, né? E a gente vai falar, lógico, é o nosso tema, mas existe o estigma, hérnia de disco, hérnia lombar, né? Todo paciente que tem dor na coluna nos procura, doutor, eu tenho hérnia lombar. Será que esse é mesmo o problema? É isso que a gente tem que sempre se perguntar, Josival. Certo. Então, já que o senhor citou aí, o que vem a ser essa tão abençoada hérnia de disco? Pois é. Eu falo com certo ressentimento. Não sei se você já teve, também não vou perguntar. Pois é. Realmente, é famosa, né? Todo mundo vai ter uma crise de dor lombar alguma vez na vida, né? E as pessoas, é popular o termo hérnia de disco e acaba se tornando o grande vilão da história sempre, né? Mas para saber primeiro o que é hérnia de disco, Josival, a gente precisa entender o que é o disco. O disco é um amortecedor, pequeno amortecedor, funciona como um amortecedor que fica entre cada vértebra, tá? Ele é formado por um anel fibroso, que dá resistência ao disco e suporte, e por um núcleo pulposo, que é uma substância um pouco mais gelatinosa, composta por água principalmente, que é quem tem essa capacidade de realmente funcionar como um amortecedor. Ao longo da vida, através de vários fatores que a gente vai comentar depois também, o disco ele se desgasta, ele envelhece e acaba ocorrendo várias fissuras nesse anel fibroso que é quem dá o suporte. E eventualmente, uma hora ou outra, a depender de algum fator envolvido, esse anel ele pode se romper. E aí aquele conteúdo do anel fibroso sai e aí ele pode entrar dentro do canal medular, onde passa a medula, raízes nervosas e aí sim acarreta todo o transtorno. Tá, e rompendo todo esse processo aí, inicia-se a questão da hérnia, como é que é? Exato, Josival, aí sim. Então, o núcleo pulposo saiu do seu local de origem e entrou no canal medular. Isso é hérnia. Hérnia é quando uma estrutura começa a ocupar o lugar que não é dela originalmente, né? Que é o que acontece. Eu já tive a hérnia abdominal ou epigástrica. Perfeito. Um rompimento. Exato, exatamente. A estrutura começa a ocupar um lugar que não é dela originalmente. É uma questão de conteúdo e continente.
Ou seja, o continente, que é o interior do canal, que tem medula, tem raízes, ele não cresce. E aí ele começou a ter mais um componente, que é aquela hérnia, aquele pedaço de disco destruído. E isso é muito comum, Josival, na população. Existem estudos em pacientes assintomáticos que eles fazem ressonância em várias pessoas e tem se definido que em pacientes com menos de 30 anos, a presença de hérnia de disco em vários níveis é extremamente comum, em até 40% dos pacientes. E em pacientes assintomáticos, ou seja, ter hérnia de disco é realmente um problema, né? Quando a população passa dos 50 anos, essa taxa de hérnia de disco em vários níveis, em pacientes assintomáticos, pode chegar até a 70%. Então, o que significa isso? Significa que existe realmente um transtorno, existe uma alteração radiológica, mas é lógico, precisa passar por uma avaliação criteriosa para saber se esse mesmo é o motivo da dor, certo? E o que pode causar essa hérnia de disco? O que causa? Aí são inúmeros fatores. Recentemente, nessa década, até saíram novos artigos, novas pesquisas que já identificaram até genes responsáveis pela suscetibilidade à hérnia de disco, né? Além disso, sedentarismo, pacientes altos, a frequência maior, fatores ocupacionais, é óbvio, má postura, e a genética, principalmente, a falta de um suporte muscular para ajudar a coluna a sustentar o tronco. Acho que tudo isso está envolvido. Até a própria questão do dia a dia, né? Que a gente vê muita... E ainda bem que está tendo a questão da ergonometria para escritórios, para cadeiras adaptadas, porque muitas vezes a gente não percebe e fica muito tempo sentado e aquela má postura vai Exato, exato. Né? Inconscientemente a postura é inadequada, né? Isso um dia, outro dia não acarreta nada, mas a longo prazo traz prejuízos para a coluna, sem dúvida. É verdade. E às vezes um trauma também... Exato, Josival. Inclusive, eu tenho paciente até que referiu que pulou do muro e ao ter o impacto no chão, um trauma, sentiu a dor. Hérnia de disco extrusa. Então, também está relacionado, sim. Com certeza. Então, Jean, e quais são, assim, os sintomas? O que a pessoa começa... O que começa a acontecer de diferente? É claro que a dor né? Mas assim, os sinais, como é que são os primeiros sinais? Como é que é isso? A questão é a dor, mas qual a característica da dor? Sim, né? Sim. A hérnia de disco lombar, ela vai causar, quando ela entra em conflito com um nervo, com uma raiz ou com uma medula, ela geralmente não, sempre vai causar uma dor irradiada, uma dor que a gente chama de ciática, tá? O mais comum é que essa hérnia apareça nos níveis mais baixos da coluna lombar. Então, a irradiação geralmente vai sair da coluna lombar e vai até o pé. Vai mais para os membros inferiores. Membros inferiores, exatamente. A depender da intensidade da compressão das raízes, Josival, além da dor, do transtorno doloroso, e essa dor geralmente é caracterizada como um choque, uma queimação, um formigamento, um frio doloroso, também pode haver comprometimento sensitivo e motor, ou seja... pode afetar diretamente no funcionamento do nervo. Então, o paciente pode ter um amortecimento da perna, uma perda de força para erguer o pé, para esticar a perna, e isso aí é um transtorno bastante grave. A gente vive o meio futebolístico. Hoje em dia é só o senhor. Não, craque de bola, né? Você abandonou, mas eu continuo. Eu abandonei no auge, eu continuo insistindo em jogar. Né? Mas fazer o quê? Mas o doutor não tem nada a ver com isso. E nessa insistência de jogar, a gente vive o meio. E não só no mundo aí do futebol, dos jogos aí. Do vôlei de alto rendimento, agora que a gente acompanha também, que é o caso até que a gente fala, são jogadores muito altos, né, estatura realmente muito elevada e pesados também, né? Mas o que me preocupa, Guilherme Verano e doutor Jean, é que eu vejo que as pessoas começam a ter sintomas, colegas de... Claro, a gente já viu vários casos. Né? Justo. Começam a ter sintomas e não buscam o médico. E ao buscar o médico, a situação já está um pouco mais agravada. Eu estou tomando relaxante muscular e vão pro jogo, eu tomei, né, para jogar e eu tomo depois do jogo também, mas tem colegas que relatam até a questão da dormência já e tal. Não é isso? Mas é ainda aquela cultura nossa de procurar o médico mesmo quando a gente está dando conta mais. Já está arrastando a perna, comum aos homens, pessoal. Em especial dos homens.
O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que, ao invés de buscar o profissional no início do processo, fica tomando medicação, insistindo com o processo, talvez fazendo atividade física que não deveria, que ao invés de ajudar só vai acarretar mais problema? Qual o recado que o senhor tem para essas pessoas? Eu acho que essa questão de demorar a procurar um médico é cultural, né? Cultural. Acho que todos nós cultural, somos assim. E é lógico, quando o problema está pequeno, tenta maquiar, toma um remédio e vai arrastando até que o problema se torna grave. A grande parte de nós, Josival, Guilherme, somos esportistas de final de semana, né? Ou seja, a gente tem muita atividade durante a semana, trabalha e chega no fim de semana vai jogar uma partida de futebol. Então esse esporte ele demanda um suporte muscular, estrutural, que talvez a gente não tenha desenvolvido ao longo da semana para suportar essa atividade vigorosa no final de semana. Então deve-se sim procurar um médico desde o princípio, um médico adequado, para poder até orientar. Pô, você vai jogar futebol no final de semana, ou vai andar de bicicleta, fazer o crossfit, que agora está na moda. Deve-se ter um acompanhamento, né? Qual o suporte que você deve ter? Que outras atividades você deve desempenhar para chegar lá no final de semana, poder jogar bola? E eu não digo que não vá ter dor, mas que de repente o seu corpo vai estar mais preparado e vai ser menos frequente a ocorrência de lesões relacionadas à hérnia de disco. São esportes de impacto, né? Todos esses esportes que eles provocam que você faz bastante rotação com o tronco, tem impacto no solo, tudo isso altera a coluna, não tem jeito. Eu estava citando aqui a questão ergonômica, né? Citando as cadeiras, mas os colchões também são muito importantes. Saber onde se dorme, de que forma dorme, densidade de colchão. A gente vê muitas propagandas da densidade adequada para o peso, a estatura. É importante, é fundamental também o dormir bem. Sim, Guilherme, sim, é muito importante. Na verdade, não tanto relacionado ao problema hérnia de disco, tá? Mas relacionado à dor lombar como um todo. Porque dor lombar ela é provocada por N fatores e também hérnia de disco. Talvez a hérnia de disco seja responsável por 1% dos casos. Então, assim, na questão mais ampla de prevenir a hérnia lombar, com certeza um sono saudável, adequado, um colchão novo, travesseiro com a altura do ombro adequada, evitar vícios de postura noturna, quer dormir de barriga para baixo, com o pescoço rodado, isso tudo é ruim. Agora, em termos de qual é o melhor colchão, eu acho que é muito variável, depender da pessoa. O que a gente costuma recomendar, não pode ser um colchão muito duro, não pode ser um colchão muito mole. E é sempre bom renovar a cada 5, 10 anos, trocar realmente, porque isso interfere, a gente vê muito paciente sofrendo com dor muscular, principalmente. Acorda mal, né? Exato, por um mau hábito de sono. O Joséval dormiu no colchão de palha, já dormiu no colchão de palha, né? Dormi, claro. E era beleza, né? Bom demais da conta. O senhor você está dizendo aí de sofrimento do paciente de uma maneira geral, e o senhor citou agora há pouco a questão do CrossFit. E a gente tem visto também muitas pessoas nos procurarem, pedindo para indicar um médico, porque foi para o CrossFit, ao praticar, sentiu uma lesão na coluna e aí é aquela preocupação da gente. Eu não tenho nada contra o CrossFit, mas talvez a forma que as pessoas entram e queiram praticar os exercícios. Queria que o senhor desse uma orientação. Agora, recentemente, um amigo meu com a filha de 19 anos, no CrossFit, teve um problema grave na coluna. E tem chegado isso no consultório, não tem? Tem chegado. Na verdade, concordo com o Josival, não é questão de preconceito. É um esporte novo que apareceu e que está provocando bastante aderência da população no geral, justamente porque é legal, né? Causa esse interesse. Agora, precisa realmente do apoio, do treino, do profissional, da orientação. E o que eu sinto é que, de repente, as pessoas, é a mesma coisa do esportista de final de semana. Ela vai pegar um peso, ela não tem uma postura adequada, ela não tem apoio. E aí você acaba com vício de postura, fazendo exercício, movimento de forma inadequada e vai causar lesão, não tem jeito. Por que está acontecendo isso agora no CrossFit? Porque muita gente está fazendo. Se fosse outro esporte, inevitavelmente aconteceria a mesma coisa, né? É igual o corredor quando vai correr uma maratona. Ele não corre a maratona e para. Ele se prepara, ele faz corridas curtas, ele faz um fortalecimento, tem um suporte nutricional. Ou seja, o que eu estou querendo ilustrar é que você não pode fazer o CrossFit ponto final, o futebol ponto final. Você tem que ter um suporte além, né, de musculatura. Seja
numa academia, fazendo fortalecimento muscular, no pilates. Acho que tudo isso é importante para evitar lesão, para que todos possam praticar o esporte que mais gosta, que é ótimo. O senhor comentou também que as hérnias, a hérnia pode ser assintomática. E aí, existe alguma coisa a ser feita para ela sair do grau de assintomática para sintomática ou não sair desse grau? Como é que seria? Tem algum trabalho preventivo? Sim. Ou não tem? Como é que seria isso? Exato. Joseval, é importante frisar, hérnia de disco não é doença, tá? Ela é comum, faz parte do envelhecimento da população. Ela faz parte das modificações que o organismo enfrenta. Agora, quando ela comprime uma raiz, comprime uma medula, pronto, aí se define doença. Tá? Então, quando o paciente tem hérnia de disco e ela realmente é a causadora dos sintomas, é possível fazer um tratamento clínico conservador quando os sintomas não são graves. Tá? Esse núcleo pulposo que eu citei lá no começo, que ele é composto principalmente por água, em questão de tempo, alguns meses, ele é reabsorvido, entende? Então, se o paciente tiver inicialmente repouso, analgesia, e assim que ele começar a melhorar da crise dolorosa, ele começar a fazer um suporte de alongamento, de fortalecimento, do que o pessoal chama de core, que é a musculatura abdominal, do dorso, de períneo, tudo isso vai ajudar na melhora da postura e a prevenir recorrência de hérnia de disco. Mas isso não é uma fórmula exata, mesmo assim pode, eventualmente, o paciente apresentar recorrência. Mas a questão de ser assintomático, como se chega ao diagnóstico? Porque tem os sintomas, a pessoa está com aquela dor, ela vai procurar e, né, provavelmente vai ter o diagnóstico. Agora não está sentindo nada. Como se chega a esse diagnóstico? O que pode indicar numa pessoa assintomática a hérnia de disco? Na verdade, não há necessidade de se fazer diagnóstico, Guilherme. A princípio, você parte de um sintoma para chegar ao diagnóstico. A investigação é o diagnóstico, né? Poxa, nós três estamos aqui, nós três provavelmente não estamos com dor lombar, né, Joseval? Não sei como foi o futebol no fim de semana. Tô bem. Mas eventualmente nós três temos hérnia de disco. É preciso tomar alguma conduta para isso? Não é preciso tomar conduta. Eu acho que a gente tem que tomar conduta no sentido de ter uma vida saudável, não de prevenir hérnia de disco. Então, assim, a gente deve fazer esporte, a gente deve comer bem, a gente deve ter boa postura. Para não ter hérnia de disco, eu acho que, no geral, para ter uma boa saúde. Isso envolve, de repente, evitar de ter hérnia de disco. Tá? Agora, os pacientes chegam no consultório porque tem dor lombar, não é dor irradiada. Isso que eu penso, e eles já chegam com o exame. Diagnóstico a partir de, por exemplo, a dor irradiada na perna para se chegar lá. Ou a dor vai ser sempre específica na coluna. Geralmente, o que acontece? O paciente tem dor nas costas. Todos nós vamos ter dor nas costas. E ele procura um médico, faz exame, e aí vem lá no laudo, na imagem, tem uma hérnia de disco. E o paciente procura preocupar, nossa, doutor, eu tô com uma baita de uma hérnia, o médico falou, e eu tô com uma dor. Mas aí que é importante, Guilherme, investigar. Como é a sua dor? Será que ela tem relação com essa hérnia mesmo? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela não tem relação com a hérnia. E a gente não deve nem pensar em tratamento cirúrgico nesses casos. Tá? A maior causa de dor nas costas, aliás, é uma estrutura que a maioria de nós, a maioria da população não conhece, que são as facetas. São articulações da parte posterior da coluna. Estuda-se que em jovens adultos, que a frequência de dor lombar axial, quando não é uma dor irradiada, ela é secundária ao transtorno de faceta em até 70% dos casos, ou seja, é muito mais comum. Só que o popular, o convencional, é atribuir todas as crises, Guilherme, à hérnia de disco. Então eu tô ficando velho mesmo, isso é normal, da velhice, da idade, exato. é o caso do Joseval. Exato, e aí quando a idade chega, existe um outro processo na coluna, que é o processo de espondiloartrose. Então não é só a hérnia de disco que tem um componente, aí tem um envelhecimento, um desgaste de toda a coluna. Ou seja, um pouco diferente. É um pacote que você tem que prevenir com tentativa de vida saudável. Exatamente, todos nós vivendo bastante teremos, né? Inevitável. Mas existe assim uma faixa etária onde ela se apresenta mais? A hérnia de disco pura, Joseval, como transtorno, isso, como doença, toda a idade, é lógico, é possível acontecer, mas a gente observa bastante em adolescentes, adultos jovens. Quando já chega na parte do idoso, da terceira idade, a gente já costuma encontrar mais espondiloartrose, em que a hérnia de disco já é uma parte do problema e não o único problema, entende? Mas na minha prática já operei paciente até de 14 anos com hérnia lombar, e a gente vê bastante adulto jovem com esse problema, né? Então acho que
A hérnia de disco simples, pura como transtorno, a faixa etária do adulto ou adulto jovem é a mais acometida. E outro detalhe que a gente sempre fala aqui, Joseval, já entrevistamos ortopedisas a respeito de má postura de jovens, hoje principalmente com o celular, porque o simples movimento de cabeça, um pouquinho assim, causa, né, um transtorno e fica o dia todo dessa forma, e nós adultos também ficamos dessa forma, né? Então, acho que está criando, de repente, sei lá, uma epidemia de jovens que são potenciais, né, futuros portadores de uma hérnia de disco, né, eu chegar nesse... Concordo, Guilherme. Acho que, mais uma vez, é uma coisa que se tornou cultural, né? Todos nós dependemos do celular para o nosso dia a dia, para a nossa rotina cada vez mais. E é lógico, a má postura cervical também provoca aumento do desgaste da coluna cervical, também pode provocar hérnia de disco cervical. E aí eu entendo que a hérnia de disco cervical talvez seja até mais grave, porque a medula mais alta, a medula cervical, ela tem mais funções, né? Ela é responsável por uma maior parte de função motora do organismo. E tudo isso está relacionado à degeneração. Doutor Jean, mas e com detalhe, porque a gente vê crianças muito jovens com o celular ali. O fato de estar o corpo em formação ainda. A gente vê crianças de 10 anos, de 9 anos, até menos, naquela posturinha errada. E o corpo está desenvolvendo ainda. Pode ser um fator potencial? Sim, é um fator de risco, mas da mesma forma é um organismo que ainda está se desenvolvendo, então tem como correr atrás. Ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo, ou seja, pela fisioterapia, pela atividade física, pela melhora da postura, dá tempo de corrigir ainda. Acho que a população jovem ela é mais maleável no sentido de recuperação. Né? Doutor Jean, como que é o quadro de evolução da hérnia de disco? Como que a coisa vai acontecendo? O senhor já deu umas pinceladas aí. O quadro clínico, geralmente, Josival, o paciente, no dia anterior ou na semana anterior, no dia, ele refere uma intensidade grande de trabalho forçado ou uma permanência na posição sentada por longo período, e aí o corpo está quente, aí quando o corpo esfria, vem a dor. Tá? E geralmente é uma dor que corre, sai da coluna lombar, passa pela parte de trás, pelo bumbum, pela parte de trás da coxa e vai até o pé. Geralmente é uma dor intensa, insuportável, o paciente tem que procurar o pronto-socorro para fazer uso de analgesia endovenosa até. O paciente refere uma dor, como eu já disse, em choque, um formigamento, um frio doloroso. Às vezes ele pode ter amortecimento e até paralisia. Paralisia relacionada ao nervo acometido pela hérnia. E aí os mais frequentes são os nervos de L5, S1, que são os nervos relacionados à movimentação do pé, a dorsiflexão e extensão do pé. Tá? Então, em casos graves, severos, acontece a paralisia, inclusive. É isso que eu ia perguntar, pode chegar nesse extremo, então, né? Pode, com certeza. E isso configura uma necessidade de tratamento cirúrgico de urgência, para evitar que o paciente fique com sequela. E atinge mais homens ou mais mulheres, ou não tem isso? Em termos epidemiológicos, não existe uma grande diferença. É lógico que os homens estão mais relacionados com atividade de impacto do que as mulheres, mas a gente vê igualmente na população. Talvez exista, lógico, um predomínio no sexo masculino, mas os dois sexos são acometidos em grande frequência, Josival. O senhor falou também no início do nosso bate-papo aqui em predisposição genética. Existe isso mesmo? Existe, com certeza. A gente cansa de ver no consultório famílias com problema de dor nas costas e com problema de hérnia de disco, e às vezes um pai que já foi operado, um filho que já foi operado. Existe isso realmente. Não existe assim a indicação de se fazer esse rastreio. Será que essa família tem o gene que predispõe a hérnia de disco? Não há necessidade nenhuma. Mas com certeza a hereditariedade está envolvida. Tratamento. Aí eu acho que agora existe tratamento clínico normal, existe as intervenções cirúrgicas. No tratamento clínico tem as questões aí, o senhor já falou dos fortalecimentos, das fisioterapias. Como é que são os tratamentos? Quando os sintomas são leves, Josival, a gente inicialmente, é lógico, o paciente ele tem que ficar um tempo de repouso. O repouso prolongado ele não é recomendável, ele não tem nenhum efeito cientificamente comprovado na recuperação do paciente. Ali que vai curar. Não deve, tá? É o tempo de sair da crise, tá? Sejam 1, 2 dias, e é benéfica a tentativa de retornar às atividades originais, tá? Então a gente vai usar
analgésicos comuns, anti-inflamatórios, relaxante muscular, até os opioides fracos. Tá? Se os sintomas são controlados, ok. O paciente começa uma reabilitação com fisioterapia analgésica inicialmente, precoce, para ajudar a sair da crise também. Por reabilitação postural e retorno às atividades. Tá? É sempre bom lembrar, aquela hérnia que eu já comentei que ela pode ser reabsorvida pelo organismo, ela também pode piorar. Se o fator causador, o esporte do final de semana, se ele continuar em intensidade, essa hérnia ela pode se transformar numa hérnia maior até. E aí os sintomas pioram. Entende? Então, qual é o tempo de reabsorção da hérnia de disco? É muito variável, tá? Não existe um tempo definido, demora meses. Então, nesse período, é ideal que se evite o esporte de impacto, a atividade de impacto, e se faça uma reabilitação, tá? Fortalecimento da musculatura abdominal, como eu já disse, e reabilitação postural. Nos casos graves, Josival, Guilherme, quando a dor ela é refratária ao tratamento clínico, ou quando o paciente tem um déficit motor, entre aspas, uma sequela, uma dificuldade de movimentação do pé, esses casos têm o benefício de se operar precocemente, para descomprimir o nervo e favorecer a recuperação, cicatrização do nervo para que ele recupere sua função. Tá? Existem casos de hérnia tão severa que mesmo com tratamento clínico, com tratamento cirúrgico, remoção da hérnia, mesmo assim o paciente não recupera a função motora. Existe caso. É dramático. Falando nesse caso, a gente lembra assim, de vários profissionais, a gente lembra dos caminhoneiros, né, que estão o tempo todo sentados ali, muitas vezes, com obesidade e fica naquela situação e às vezes ficam inválidos, não podem exercer a profissão nunca mais. É verdade, Guilherme. Todas as profissões que ficam na posição sentada por longos períodos, elas são fatores de risco para hérnia de disco também, com certeza. E isso é uma grande causa de incapacidade laboral, né, com certeza. Então, Jean, a gente também vê, as pessoas dizem assim, eu tô com a hérnia de disco, fui no médico, daí ele tratou com os medicamentos, não melhorou e agora ele pediu para mim fazer uma tal de uma risotomia. O que é essa risotomia? Ótima pergunta. A risotomia, ela é um dos procedimentos que a gente coloca... Talvez ela seja o meio termo entre o tratamento conservador completamente e o tratamento mais agressivo cirúrgico. A risotomia, a gente localiza os pontos dolorosos da coluna através de radioscopia, ou seja, raio-x, com o paciente sedado, e a gente faz uma infiltração de medicação analgésica e anestésica na coluna. Na coluna. Exato. Diretamente na coluna. Diretamente na coluna para tentar tirar o paciente da crise. Tá? E existem bons resultados com a risotomia, o tratamento conservador. Existem pacientes que melhoram da dor por até 6 meses. E aí talvez esse é o tempo que ele vai conseguir fazer a reabilitação, condicionar melhor o organismo para evitar que tenha uma futura crise. Doutor Jean Felipe, eu já vi algumas pessoas falando de tratamentos alternativos, acupuntura, por exemplo. A acupuntura, ela é reconhecida pelo CRM, ela é uma especialização da medicina e ela tem bastante efeito analgésico. Ela não vai ajudar no tratamento da hérnia, na resolução da hérnia, mas ela é muito importante, uma adjuvante no tratamento dos sintomas dolorosos. Assim, a gente recomenda bastante tratamento com acupuntura, tem bastante resultado, é benéfico. Agora com essa resposta do senhor, eu comecei a entender uma situação. E aí a gente vê muitas pessoas também dizerem, eu fiz a risotomia, agora tem 1 ano e eu estou tendo que fazer uma outra risotomia. O senhor deixou muito claro aí que talvez não, esse procedimento que é feito, ele é feito para tirar da crise, talvez um tempo para a pessoa começar a fazer um fortalecimento. O problema é que muita gente sai da crise. Aliviou a dor, né? Aliviou a dor. Esquece. E esquece, continua comendo muito, bebendo muito, sedentário do mesmo jeito, e daqui 1 ano vai fazer a risotomia, acha que o médico fez coisa errada. É isso aí, José. É o que a gente vê. Não é muito? O tempo todo, O doutor não adiantou nada. Não, o médico os caras chegam em mim e dizem assim, o doutor quis pegar, foi meu dinheiro, fez uma tal de risotomia que não resolveu nada, agora 1 ano depois, mas ele não fala que ele continuou comendo carne e churrasco todo fim de semana. O tratamento da dor lombar, da hérnia de disco, da ciática, ela depende muito pouco do médico. É lógico, a gente tem a função de orientar, aliviar a dor, etc. Mas o benefício importante é a modificação do estilo de vida do paciente. Ou seja, o tratamento tem que ser completo.
tem que se fazer o tratamento médico recomendado, tem que se fazer a fisioterapia, tem que se fazer eventualmente a acupuntura, tem que se fazer a reabilitação postural, atividade física para condicionamento do organismo, tudo isso é importante. Tá? Na maioria das vezes, a gente médico, como médico, a gente consegue aliviar a dor. Ponto. Todo o restante depende do paciente. Tem jeito do médico entende? Comer por ele, ou Não, fazer exercício por ele, exato. Eu acho que o pilar do tratamento está no paciente. Tá? Fez-se tratamento medicamentoso, buscou-se uma fisioterapia, talvez fez-se uma risotomia e o problema continua ali, tem que ir para um centro cirúrgico. Como que é o ato cirúrgico em relação à hérnia de disco? Tudo depende, Joseval, de como é a hérnia, como está o paciente, qual a condição física do paciente. Para a hérnia lombar simples, recomenda-se usualmente a realização de uma dissectomia. Tá? Então a gente faz uma incisão lombar pequena, um procedimento pouco invasivo, precisa abrir uma janelinha óssea na coluna que não causa instabilidade. Tá? E se a hérnia não for muito grande, é possível fazer uma cirurgia através de microscópios ou lupa cirúrgica e fazer uma cirurgia pouco invasiva para remoção da hérnia. Tá? Agora, se o caso é mais grave, se a hérnia é maior, se o comprometimento é maior e a gente, através da nossa experiência cirúrgica, se a gente acredita que não vai ser possível retirar o fragmento da hérnia e aliviar as raízes por uma janela pequena no osso, aí realmente o ideal talvez é partir para uma cirurgia um pouco maior, mais invasiva, mais agressiva, com artrodese, que é a fusão da coluna, para poder fazer uma descompressão maior da medula e dos nervos e remover a hérnia. Tá? Mas aí a gente já está falando de um caso dramático, de um caso mais grave. Uma dúvida aqui que me ocorreu agora, que pode ocorrer também aí com um amigo telespectador, é o seguinte: por que o neurocirurgião e não o ortopedista? Quando procurar um e quando procurar outro? Porque a gente está com dor na coluna, né? Você logo relaciona com o ortopedista. Por que o neurocirurgião apareceu aí? É verdade. É uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho a resposta ideal para você, Guilherme. Porque tanto os neurocirurgiões como os ortopedistas trabalham com coluna. É uma área da medicina que a gente está interligado. Muitas vezes existem equipes em que neurocirurgiões e ortopedistas trabalham juntos. Né? Eu acho que tanto o ortopedista habilitado, preparado, que fez uma subespecialidade de coluna, está habilitado ao tratamento, e o neurocirurgião também. Eu acho que qualquer um dos profissionais, não vou puxar a sardinha para o meu lado, seria injusto, mas qualquer um dos profissionais tanto a neurocirurgia quanto a ortopedia são as especialidades ideais para tratamento desse distúrbio da coluna. Então a porta de entrada é comum. Pode se dirigir para um ou para outro. Sim. As duas especialidades, elas trabalham na coluna. Jean, o diagnóstico é sempre feito por exames de imagem? Ou tem mais alguma situação complementar? O exame de imagem, Joseval, ele vem a somar na sua anamnese, que é a história do paciente, no seu exame físico. Então você já está pensando que pode ser uma hérnia de disco, aí sim o exame vem e comprova, realmente é uma hérnia de disco, e essa é a situação perfeita, ou seja, existe uma correspondência clínico-radiológica, que é o que a gente sempre procura quando indica o tratamento para o paciente, ou seja, existe o sintoma e existe através do exame a comprovação, é isso mesmo que está causando a sua dor. Tá? E a gente está falando de exame de imagem aqui. Tecnologia, o que tem avançado nessa especialidade especificamente? Exato. O grande exame, o melhor exame para você identificar o transtorno do disco é a ressonância magnética, né? É um exame relativamente novo. Ela apareceu a partir da década de 90 no Brasil, aproximadamente, e agora ela já está bastante disseminada em todo o país. Então é o exame a ser feito quando a suspeita é hérnia de disco. Tá? A tecnologia ela está muito interligada às especialidades da medicina. Todas as especialidades elas são extremamente dependentes de tecnologia atualmente. Tá? A gente consegue melhorar o diagnóstico, a gente consegue tornar o procedimento menos invasivo, como eu já disse, através do uso, né? Primeiro, com uma ressonância a gente consegue identificar exatamente o ponto onde a hérnia está. Com o microscópio cirúrgico a gente consegue fazer menores incisões, ter visualização num campo mais profundo, e fazer uma cirurgia menos agressiva. Então tudo isso surge através de tecnologia, e tudo isso é revertido em benefício para o paciente.
O Guilherme até comentou a questão da estatura, que pode ser uma das coisas que pode causar. Eu queria que o senhor fizesse a abordagem agora da questão da obesidade, porque... Porque estatura em relação à minha obesidade, em relação ao Josival. Certo. A gente brinca aqui o tempo todo, viu, doutor? Não se importa com isso. Tá certo. Não, porque dentro do dia a dia da gente, a gente vê muita gente com a barriguinha acentuada, jogando a pelada de final de semana. Não vamos citar ninguém aqui, mas tem. Não vamos citar ninguém, não. Mas quem diz, puxa vida, eu arrumei uma hérnia de disco jogando só o futebolzinho do final de semana. E não é bem isso, não, né? Às vezes o futebol, atividade física, futebol pode até, mas a da barriguinha ninguém quer falar. É verdade. Aí todo mundo esquece. Mas realmente, em indivíduos de estatura maior, em obesos, tudo isso provoca uma carga maior à coluna, né? Ou seja, a coluna tem que sustentar uma carga maior, tem que trabalhar com uma carga maior. E todo esse estresse biomecânico pode, lógico, se tornar um fator de risco a mais para desenvolver a doença da coluna. Então, não só para hernia de disco, Josival, mas até para a questão da espondiloartrose, que eu já comentei com vocês, que daí já acontece no paciente na idade um pouco mais avançada, né? Ou seja, a coluna sofreu ao longo da vida, seja por motivos ocupacionais, seja por estatura elevada, seja por obesidade. Então, como fator de risco, com certeza isso soma como prejuízo final, né, para a saúde da coluna como um todo. Uma pergunta até, que a gente está falando de esportes, a gente vê pilotos de Fórmula 1 exercitando muito a área do pescoço. Muitas vezes eles são magros, são pequenos, mas tem o pescoço extremamente forte. Esse fortalecimento de pescoço pode poupar a coluna? Eles ficam submetidos a uma força G muito grande, né? Então, é lógico que eles têm que desenvolver essa musculatura para suportar, conseguir dirigir, né, em altas velocidades, com técnica e habilidade. Eu não consigo dizer para você cientificamente se esse preparo dos pilotos de Fórmula 1 ele é adequado no sentido de prevenir. E eu falo para o cidadão comum, de repente vou fortalecer meu pescoço. Exato. Eu acho que a esse nível, Guilherme, talvez não seja adequado, né? Porque o próprio trabalho, o esforço para você chegar nessa capacidade muscular do pescoço, talvez isso contribua também com a degeneração da coluna cervical. Também, né? Vai ser para aquele momento. Exato. Então, para ele que é piloto, ok, é adequado porque ele está submetido a uma força G enorme, ele precisa daquela musculatura. Mas para nós cidadãos comuns, será que é adequado? Eu acho que tem minhas dúvidas, eu acho que não. Isso pode talvez trazer mais transtorno do que benefício. Eu vou até citar aqui em números, né, que todo mundo gosta muito de números. Eu me lembro muito bem de Mike Tyson, boxeador, e o boxeador passa por essa situação também. No auge da forma física dele, a circunferência de pescoço era de 50 centímetros. Compararam até com a Brigitte Bardot na época dela de atriz, novinha. A circunferência do pescoço do Mike Tyson era igual da cintura da Brigitte Bardot. Imagina o que é a circunferência de 50 centímetros de pescoço. Exato. A gente está falando de super-humanos, né, Guilherme? Essas pessoas que eles se expõem a atividades sobre-humanas, né? Então, realmente, eles têm que ter um preparo físico, um suporte monstruoso, diferente. Diferente do que o cidadão comum, do que nós, né? Então, se a gente vai jogar nossa pelada de final de semana, se a gente vai fazer o nosso crossfit, nossa trilha de bicicleta... lógico que a gente vai ter que ter um suporte, um preparo para tudo isso, que eu acho que não precisa ser tão grande quanto esses profissionais, esses esportistas de alto nível. Bico de papagaio e hérnia de disco. Tem alguma coisa tem a ver uma com a outra? Como é que é isso? É uma boa pergunta. Eu tinha um professor na especialização que ele dizia para os pacientes que essas duas coisas costumam andar juntas. Mas são diferentes. Exato, são diferentes, Josival. O bico de papagaio, ele é a expressão popular, para o osteófito, para osteofitose, né? A gente falou do desgaste do disco, das modificações que ele sofre devido ao envelhecimento, ao desgaste, à carga, mas os ossos também sofrem da mesma forma, né? E uma das apresentações é o aparecimento desses osteofitos, que são pequenas protrusões ósseas que podem ser para fora do canal medular, mas também tem aquelas que podem ser para dentro do canal medular. E aí, junto com a hérnia de disco, ela vai contribuir para diminuir o continente onde os nervos e a medula passam. Então, também pode configurar um problema sério de coluna e também pode vir a necessitar de tratamento cirúrgico para liberação, para ressecção de osteófito. Aí o osteofito está mais relacionado à espondiloartrose.
que é o problema do desgaste da coluna, do envelhecimento da coluna. Tá? Mas geralmente ele está relacionado ao disco degenerado, às facetas degeneradas, a estenose do canal lombar ou do canal cervical, como queira. Então é um processo um pouquinho mais crônico, um pouco mais avançado da degeneração da coluna como um todo. E esse osteofito, que seria o nome técnico do bico de papagaio, mas se assemelha mesmo ao bico de papagaio? Sim, a gente consegue ver bem nos raios-x, na tomografia. Está lá o biquinho do papagaio. Está lá o biquinho, exatamente. Dá para ver realmente tem a semelhança. É perfeito. Tá certo. Então, Jean, a gente que trabalha na área de gestão administrativa, e aí as pessoas às vezes nos procuram. Falou, Joséval, eu procurei um neurocirurgião e ele disse que eu tenho que fazer uma tal de uma artrodese de coluna. E aí o material que ele vai usar para fazer essa artrodese é cara demais. Por que esse negócio é tão caro? Eu queria que o senhor desse uma explicação, porque não é qualquer. Exatamente. Não está se colocando ali qualquer material na coluna de ninguém, não é isso? Joséval, é isso. Então, se a gente está pensando numa artrodese ou na fusão da coluna, Joséval, o transtorno espinal provavelmente já é mais severo. Possivelmente há uma estenose do canal e já há comprometimento da medula ou dos nervos, das raízes. Tá? E aí realmente a gente precisa fazer uma descompressão óssea e ligamentar do canal sem deixar a coluna instável. Ou seja, a coluna ela tem um arcabouço que a mantém instável constantemente. Só que esse arcabouço, além de manter ela instável, está provocando uma estenose do canal. Então ele precisa ser descomprimido para evitar que instabilize, que a pessoa evolua com deformidade. Aí sim se indica a artrodese, a fusão da coluna. E o Guilherme já comentou, o Joséval, a respeito da tecnologia na medicina, né? Todo esse material que a gente usa para fusão da coluna é um material recente também, que apareceu e se difundiu no país agora, nesse milênio, a partir dos anos 2000 principalmente. Até a década de 90 se fazia muita cirurgia com amarria, com fio de aço. Hoje em dia já não é mais assim. Existem materiais que passaram por diversos estudos, que foram comprovados através de ciência, de que realmente eles são benéficos. E tudo isso tem um custo, né? Não é qualquer parafuso que se implanta na coluna, não é qualquer haste que se implanta na coluna. É um material que, além de estéril, ele é desenvolvido por engenheiros, às vezes ele é importado, existe um material específico, um preparo específico, um controle de qualidade, todo um rigor para que se possa aplicar esse implante no organismo de um indivíduo. Então, realmente, ele é caro, mas não pelo material em si, mas por todo esse processo em que ele está envolvido, né? É caro realmente, mas é isso que o torna bom, não ser caro, mas ele se tornou caro porque ele foi muito testado, o controle de qualidade dele é rigoroso e tudo isso envolve custo, é lógico. E a notícia boa é que com o passar do tempo a tendência é o quê? Baratear, perfeito. Isso já se barateou muito ao longo do tempo. Com certeza. Agora, o senhor citou uma coisa interessante ali. Antigamente, por essa questão da tecnologia que foi falada agora, tinha muitos casos que o paciente nem ia para o procedimento cirúrgico porque não tinha tantos recursos. O senhor falou, era por fios de... Eu já estou há algum tempo nisso, eu já vivi algumas fases. Não sou velho, não, você fica me olhando dessa forma. Não, porque começou no ouvido. Comecei novo. Dr. James Sanson, o senhor começou com ele lá no hospital. Eu cheguei um pouco depois. Né? Tá certo. Mas é o que eu estou dizendo, muito procedimento, muitas situações que acontecem hoje, no passado, às vezes os pacientes não passavam nem para o procedimento cirúrgico. Sim, eu acho até, Josival, até hoje em dia a gente vive um certo estigma com a cirurgia de coluna, porque no passado se falava que o paciente operou e ficou com sequelas, o resultado da cirurgia não foi bom. Tem muita gente que tem medo de operar de coluna. Exato. Isso aí é passado de geração para geração nas famílias, e muito paciente chega pra gente e fala, não, cirurgia de coluna, existe um estigma grande, tá? E realmente, no passado recente, a dificuldade para o tratamento das doenças da coluna era maior mesmo, pela falta de material, de órtese, de prótese especificamente desenvolvida. Mesmo hoje, com todo esse arsenal tecnológico, a gente enfrenta dificuldade
para fazer as cirurgias mais complexas. Imagino no passado, eu não vivi essa época, Guilherme, mas eu imagino que a dificuldade era realmente muito maior. Ok. Para ir fechando o nosso bate-papo aqui, eu ainda tenho 2 colocações para fazer para o senhor. A área de vocês é cirurgias de coluna, nós falamos muito aqui de coluna, e muito de cirurgias de cabeça, aneurisma, aquela coisa. Então são tanto coluna quanto cabeça, 2 situações extremamente delicadas que exigem muito do cirurgião, exige muito da técnica, exige muito da tecnologia, exige muito da estrutura, de uma maneira geral, dos próprios hospitais e da estrutura de vocês, cirurgiões. O neurocirurgião, ele tem uma preferência mais para atuar em coluna do que em cabeça, ou em cabeça do que em coluna, ou isso vai muito da... Varia entre os profissionais. Mesmo no nosso grupo, tem os neurocirurgiões que preferem operar a cabeça, tem os neurocirurgiões que preferem operar a coluna. Eu acho que as 2 áreas são fantásticas. Elas despertam uma curiosidade, um encantamento realmente, porque a gente fica admirado com a anatomia, com a ciência em que tudo isso está envolvido. A princípio, Josival, eu gosto de operar a coluna e gosto de operar a cabeça. As 2 áreas, não tenho uma preferência, gosto das 2. E uma pergunta, uma curiosidade, a cirurgia mais longa que o senhor já participou? Poxa vida, são várias. Geralmente as neurocirurgias, elas costumam ser longas, né? Essa semana teve uma de 8 horas até. E aí a gente, por trabalhar em equipe, a gente consegue desempenhar essa cirurgia bem, porque a gente tem vários profissionais, consegue revezar. É isso que eu ia perguntar, porque aí tem a sua coluna envolvida também. Exato. Está na Berlinda também. Tá ali. Então há esse revezamento, há esse tempo de descanso. Quando a gente trabalha em grupo, isso é possível. Isso aí é o ideal para a gente médico, para o paciente também. Tá? Mas existem cirurgias muito longas, até maiores que essa. E talvez por isso que não tem tantas mulheres como neurocirurgiãs? Pelo tempo, pela estrutura física, que é claro, a estrutura nossa de homem é diferente um pouco, não é? Mas assim, por exemplo, na nossa querida Anápolis, eu não conheço nenhuma neurocirurgiã. Pode ser que tenha algum aí, me desculpe, mas pelo meu conhecimento, as equipes de neurocirurgiões em Anápolis são compostas basicamente, ou quase que só por homens. Exato, Josival. É uma condição que está se modificando. O número de neurocirurgiãs no Brasil vem aumentando cada vez mais, né? Eu tive a oportunidade de fazer especialização com uma médica que estava se especializando também em neurocirurgia. E ela era brilhante. Capacidade técnica, psicológica de enfrentar essas grandes cirurgias era fantástica. Não deixava a desejar. Ela era tão boa quanto os outros, não melhor, muito caprichosa. Então, eu acho que é uma condição que está modificando, Josival. E é lógico, a mulher é muito bem-vinda no mercado de trabalho. Eu acho que elas têm só a contribuir. Mas no seu ambiente de residência médica, era com certeza muito mais homens, né? Ela era a única. Aí. Ela era a única realmente. Mas está mudando. Está mudando. Para o bem da neurocirurgia, na minha opinião. Claro. Quando a gente coloca isso, a questão física, puramente, a gente falou. Capacidade nenhuma além da própria condição física, mesmo do desgaste. Exato, exatamente. Demanda muito. Cansativo. Às vezes a gente não consegue curtir nossa casa, nossa família. Para mulher isso é mais difícil. Eu imagino, né? É lógico que a sociedade está mudando, mas eu entendo isso. A gente vê com frequência dentro do centro cirúrgico do hospital os neurocirurgiões entrando 7 da manhã e às vezes saindo 7 da noite. Isso para o homem que também tem filho, mas não tem filho, não tem casa, não tem, é mais fácil. Tem hospital, né, Josival? Mora no hospital, passei em casa. Guilherme Verano, que papo bom, hein, Verano? Que coisa boa, né? Que prazer conhecer o Dr. Jean Felipe, né? Que seja sempre muito bem-vindo aqui na cidade de Anápolis. Cidade de gente bacana, como o Joseval aí, que concordo, apresentou pra gente aqui. Mas foi um prazer, jovem ainda, né? Estudioso. Isso é que é bacana, né? E trazer principalmente a boa informação, né, Joseval? E a proposta do nosso projeto, tanto na TV quanto no rádio, é estar prestigiando, dando a importância daqueles médicos que estão aqui há mais tempo, com mais idade, como nós já trouxemos muitos aqui, mas apresentar para a nossa comunidade esse pessoal novo que está chegando e chegando com muita competência, e é quem vai estar cuidando de nós
durante alguns anos aí. É essa renovação e nós temos o papel de estar mostrando isso para você, assinante do canal 14 da NET, para você que nos acompanha nas redes sociais. Doutor Jean, muito obrigado. Obrigado, Josival. Obrigado, Guilherme. Espero ter podido contribuir com vocês no esclarecimento de algumas dúvidas. Eu fico à disposição. Espero que Anápolis e região me acolham como eu já acolhi. Me sinto um cidadão já. Espero contribuir com a sociedade aqui. Obrigado. Tá certo, coisa boa, né? É isso que a gente gosta de trazer, essa mensagem. Mensagem boa, né? Papo bom, linguagem técnica, mas trazida na linguagem que, é claro, a gente entende, né? E o que o assinante do canal 14 também possa compreender. Isso é muito bacana, muito importante. A gente agradece mais uma vez, então, é claro, o Joseval, nosso parceiro aqui do canal 14 da NET Anápolis, e o doutor Jean Felipe, e também a vocês, os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, HEG, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes e Produtos JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pâmela Rezende, Assessoria e Consultoria, Dojo Wendel Lima Academia de Judô e Instituto de Geriatria de Anápolis. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.